Entrando no ar. Opa! Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, temos a grata satisfação de estar aqui reunido com os irmãos para começarmos mais um hangout, mais um estudo da Palavra de Deus e para discutirmos, aprendermos um pouco mais. E eu digo para os irmãos, nós aqui, irmãos, somos formadores de opinião. Porque tudo que sai aqui, que nós pegamos de Apocalipse, essas novidades depois vocês vão ver reproduzidas por aí, elas saem por aqui, desses nossos estudos, quando nós falamos de maçonaria, Illuminati, essas 5 metas deles, que falamos do anticristo, do bode Bafomete, quem controlava o tráfico de drogas, tudo isso que você vê aí, nós falamos da sociedade secreta que matou Jesus, do rei Herodes Agripa, isso tudo vai pipocando por aí, pela internet, pelo Google, pelo Facebook, Twitter, mas essas informações vocês percebam que elas começam daqui, ó, ninguém fala sobre o barro e o ferro. Nós já estamos vivendo esse período por mais de 1530 e poucos anos aí, né? E ninguém fala disso. Então, todas essas coisas, informações saem daqui. A lista de pastores maçons que teve aquela época toda. Então, o trabalho que temos feito aqui, irmão, graças a Deus, é muito bom, porque nós somos formadores de opinião. A opinião que está sendo discutida aí no meio evangélico, os assuntos que vêm à discussão, eles passam por aqui, por nós. Né? Então, nós tratamos esses assuntos, discutimos, e é uma forma, assim, muito inteligente, muito sábia, que Deus nos dá de confirmar aquilo que está na Bíblia e passar adiante. Porque ninguém entra, por exemplo, estudo de Apocalipse, você vê, ninguém faz estudo de Apocalipse, sobre arrebatamento, como que vai ser a vinda de Cristo, esse negócio, todas as pessoas estavam desacreditadas. Então, o nosso trabalho pode ser um trabalho simples, irmãos, mas é um trabalho que tá funcionando muito bem. É só você ver aí no YouTube os vídeos como são repicados, outras pessoas pegam partes e vão levando. Então, eu agradeço a Deus a presença, a vida de vocês, porque realmente estão fazendo diferença já no Brasil, irmão. Esse negócio de se manifestar aí, nós já estamos falando há 20 anos. Só que a nossa forma de manifestar não é fazendo guerrilha, não é matando, não é roubando. A nossa crítica aqui, ela é sempre construtiva, é uma crítica espiritual, é uma crítica que procede de Deus, são coisas para mudar o Brasil e o mundo. Tudo que nós falamos aqui não é para destruir a vida de ninguém, nem do Brasil. O nosso trabalho aqui, o nosso movimento, é de alertar, levar informação e orar, pedir a Deus para que mude o que está errado na vida das pessoas e no Brasil. E posso te dizer, irmão, nesses anos todos que nós temos feito, Deus tem sido misericordioso conosco, tem nos dado informação, tem nos guardado, tem nos protegido. E como o mineiro diz assim, o mineiro trabalha em silêncio, nós vamos fazendo aquele trabalho igual da igreja de Cristo, escondida, fugindo, não podia reunir nos templos, perseguida, matando, sendo odiado, e a igreja de Cristo fazendo a obra dele. E o nosso trabalho, irmão, você pode ver aí, investigar em qualquer lugar, você digitar Sinceros, ver os vídeos de vocês, quantos irmãos já passaram conosco, já abriram seus próprios hangouts, estão fazendo seus DVDs, e seu ministério, e divulgando, e copiando, e a semente é lançada. E eu tenho esperança, irmão, que Deus vai continuar fazendo muito mais coisas. Quando aquele negócio, por exemplo, do Plano Nacional de Direitos Humanos, aquela mão espalmada assim no canto do livro, as pessoas nem percebiam. Percebiam que era aquilo, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é a aprovação das 5 metas dos Illuminati no Brasil. A gente caindo de pau em cima, e o pessoal agora começa a raciocinar. Viu esse negócio do futebol? De manter a mente das pessoas ocupadas com coisas imbecil. Olha, nós gostamos de futebol, esporte, divertimento, mas não é só isso que a gente precisa.
Eles só querem dar circo para a gente, vocês perceberam? É só circo. Essa é a meta deles. Tirar tudo da gente e dar circo. Tirar tudo. O cristianismo, vamos destruir o cristianismo paganizando, vamos destruir a família, tirar tudo que é nosso, vamos destruir, tirar todo o dinheiro dos caras, eles vão ter que pagar muitos impostos, eles não vão ter nada, a hora que precisar um médico, uma escola, eles vão ter que pagar, então não vai sobrar nada para eles. As rodovias deles, nós vamos botar os nossos caras lá da maçonaria para cobrar o pedágio deles. Os estádios que eles constroem com dinheiro deles, nós vamos botar nossos irmãos maçons lá para cobrar para eles usarem os estádios deles. Quer dizer, tira tudo que é nosso, tudo. E vão dar para o quê para nós? Drogas, crack por nossos filhos. Todo mundo, eles são bonzinhos, todo mundo pode cheirar droga. Ele não diz, olha, todo mundo pode comer filé, todo mundo pode comer caviar, todo mundo pode viajar para a Europa, todo mundo pode ter as melhores universidades. Eles não falam isso para a gente. Entenderam como é uma coisa satânica que Satanás está preparando, o que está na Bíblia, para destruir o mundo? Então eles têm que acabar com o nacionalismo, destruir o nacionalismo. Eles têm que destruir os Estados Unidos, destruir a Argentina, o Brasil, o Uruguai, a Argentina, a África. Depois, quando tiver todo mundo desiludido com o seu país, nós queremos uma nova ordem mundial. Esse é o objetivo. Aí quando tiver, agora sim, agora o mundo está melhorando, nós temos um presidente que manda no mundo inteiro, agora nós temos, olha que paz nós temos dinheiro. Vai ser o momento da falsa paz. E é assim que eles vão enganando. A pessoa pensa que eles estão construindo esse montão de estádios para favorecer o povo brasileiro, porque eles amam o povo brasileiro, irmão. Isso é para enganar o povo, para destruir o povo brasileiro. Quando você pensar que não tiver tudo em paz, o que a Bíblia ensina? Virá o quê? Repentina destruição. Virá repentina destruição. Quando ouvires falar de paz e segurança, estejam alertos, porque virá uma repentina destruição. Porque Satanás é o enganador, o pai da mentira. Então, tudo isso que eles estão fazendo, irmão, não é para beneficiar o povo, não. Se eles quisessem fazer benefício ao povo, teria lá um pouquinho de circo, mas vão gastar 10% com circo, agora vão gastar 90% com saúde, com escola, com educação, alimentação, habitação. Não é? Aí, então, depois que você tiver tudo isso, por que o cara se enche de crack, de bebida? Porque ele não é feliz. Ele não tem um Deus verdadeiro. Aí o cara precisa matar para se sentir que ele é poderoso, aí precisa roubar, precisa fazer aquilo, estuprar. E por que eles deixam os crimes impunes, irmão? Hoje, se você jogar um papel na rua, você está sujeito a pagar quase R$ 400 de multa. Agora, se você pegar uma criança, matar, estuprar, a possibilidade de você ser preso é de 2,5% a 5%. Eu peguei um trabalho de jornalista lá de São Paulo e botei naquele filme Quebrando o Gadu, mostrando como eles fazem esse trabalho. Não é? Então, a impunidade é facilitação para o mal brasileiro. Eles querem que o brasileiro seja a pior categoria possível, que ele não estude, que ele não trabalhe, que ele não tenha moradia, que ele faça suas necessidades na rua. Ele quer nos elevar ao pior nível possível, né? Então, tudo isso que eles estão fazendo, esse programa de televisão, mulher nua, mulher beijando a outro, o cara, o homossexualismo, os canais de televisão, irmão. Você tenta sair desses canais abertos, vão para o canal selecionado, o canal fechado, você paga agora. Mas nesses canais fechados, o que eles estão oferecendo? Irmãos, filmes pornôs e vídeos de homossexualismo, prostituição, assim, eu acho que tem uns 10 ou 15 canais, só nessa área. Eu estou falando da net, que eu tenho aqui. Eu olho, obviamente, nós não temos isso pago. Pegamos aquele básico do canal ali, para ver um Discovery, ver uma pesquisa. Irmãos, mas como que a pessoa
paga para ver aquilo. Então, esse Brasil que nós estamos mudando, irmão. Se os nossos homens de Deus estão interessados só em ganhar dinheiro, nós estamos interessados em levar a verdade. Então, hoje nós vamos estar continuando mais esse estudo, que não tem sido em vão, irmão. É difícil, é árduo, parece que é difícil, mas se eu tivesse imaginado há 20 anos, falando, não, eu vou ficar sozinho, sou o único aqui, ninguém está falando disso, eles estão me chamando de louco, eles vão me matar, eu vou ficar calado. Você imagina que seria a minha frustração hoje. Mas quando eu olho, às vezes eu digito, a minha filhinha hoje falou, né? Papai, ela que está aqui, tem 8 anos. Papai, eu entrei lá no Google, digitei o seu nome, o Sincero, mas eu vi milhões de coisas, papai, que vocês fazem, que vocês colocam, quanta coisa. Aí eu digitei o meu nome lá, aí eu achei o meu blog, que ela e a irmã fizeram um blogzinho lá para ela, né? Então você vê, crianças, elas já sabem o que encontrar, o que buscar. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela misericórdia de Deus, porque eu ia até anunciar aqui a rádio que o Elon fez, se ele estiver nos ouvindo e voltar de novo, Kai, ele fez uma rádio muito bonita, um conteúdo muito bom, tanto musical, eu não tenho aqui o link agora, mas vamos ver se depois ele coloca. Então os irmãos estão trabalhando aí, um está copiando CD, DVD, o irmão Lucas fez uma camiseta, saiu andando com a camiseta, o outro botou um blog, fez um vídeo, botou no YouTube, no Facebook. Então nós estamos fazendo a nossa forma de manifestar de forma ordeira, de forma digna, né? Levando essa verdade. Então louvo a Deus por esses brasileiros, que além de brasileiros, acima de tudo, são servos de Deus. Então, aquilo que eu falo sempre com vocês não é brincadeira, não é demagogia, irmãos. Vocês são as pessoas que o Brasil precisa. Vocês são as pessoas que fazem falta aqui no Brasil. Vocês são as pessoas que fazem a diferença. Porque vocês são pessoas que Deus está usando e vai usar, irmão. E manter esse objetivo, irmão. Esqueça esse negócio de religião, esqueça esse negócio de dinheiro. Irmão, nós vamos... É amor, quando você divide o seu amor, ele multiplica. Você, às vezes, se aborrece, se estressa. Irmão, mas faz parte da vida, Deus está abençoando. Não desistam, não. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Como o povo está se manifestando na rua, você vê nas redes, na internet, nos templos aí, o povo está se manifestando, distribui CD, DVD, como faz aqui o Lincoln, o irmão Lincoln, e ele montou todos os nossos vídeos que vocês quiserem ver, coisa que eu não tenho tempo para fazer. O Lincoln fez, entra aqui no Google Mais dele, do Lincoln, clica aqui embaixo, tem todos os nossos vídeos lá, que ele prepara, separa tudo e coloca lá. Coisa que eu não posso fazer, ele está separando, tem lá no YouTube. Quer dizer, então, cada um de nós tem aqui o Ari, que está lá em Natal, né? Outros irmãos, o Bruno está aqui também, muitas outras, o Natan lá e a família dele, o Jean. Então, cada um fazendo um pouquinho do que nós estamos levando daquilo que Deus nos entrega aqui dentro da palavra. Algumas coisas que eu falei aqui para vocês, daqui está se espalhando. Mas o único objetivo é levar informação para que a Igreja de Cristo não seja enganada. Não é? Porque eu estou fazendo essa preleção aqui com os irmãos, sempre no intuito de agradecer a Deus, de agradecer a vocês e incentivar. Não, às vezes, aquele livro que eu falei, 3.500 livros que eu distribuí de maçonaria e fé cristã, um daqueles livros, não sei que ano, como foi, não fui eu que entreguei pessoalmente. Um daqueles livros caiu na mão do pastor Saad. Uns 10 anos depois, ele veio aqui na minha casa, me conheceu, sabia do nosso ministério, veio e gravou aquele DVD maravilhoso que tirou a máscara dos falsos profetas aqui no Brasil. Aí o povo começou a acordar. Eu pensava que isso tudo era homem de Deus. E a Bíblia está certa, diz que tem muitos falsos profetas. Então a igreja começou a acordar. Como eles estão botando umas frases, aí o gigante acordou. Eu digo que há uns 20 anos, irmão, quando a gente começou a fazer esse trabalho, a Igreja de Cristo começou a acordar.
Então eles já ficaram mais na dele, já não estão aquele jeito que é 100% de engano. Eles enganam muitos ainda, mas os escolhidos de Deus, eles não estão enganando mais não. Então isso que é bonito, que é maravilhoso, e como Deus revela essas coisas para nós, né? Traz as informações, e o irmão manda informação para mim, eu mando para o outro, igual o irmão falou agora, ó, hoje, o Natan, né, falando que o jogador lá do Corinthians fez esse sinal aqui, que hoje o povo sabe. Se ele fizesse isso há 20 anos, pessoal, o cara fez um negócio lá com o dedo, ninguém sabia o que era. Eu fico contente com isso. Então, ó, ele fez aquele sinal do Bafomete lá, ó. O jogador, acho que o Pato, fez um gol, comemorou assim, ó. Quer dizer, então os irmãos já estão atentos. Antigamente as pessoas não sabiam o que eram as colunas do templo. Estão construindo um templo da Universal lá, tem um triângulo, tem as colunas. O povo já sabe identificar. Então isso é interessante. Então todos esses vídeos que a gente passa e fala aí, não fica em vão não, irmão. Não ficam em vão. Eu fico feliz. As pessoas sabem identificar. Como você fez lá, chegou lá na igreja presbiteriana, falou disso, disso, daquilo. O pastor já não gostou. É óbvio que ele participa do sistema do anticristo e do falso profeta. As duas ferramentas que Satanás tem aqui na terra são duas bestas. E que nós estamos vivendo esse período exatamente do barro e da ferro, do anticristo e do falso profeta. Esses dois sistemas. E tanto é verdade que não é da igreja de Cristo que Jesus vem como pedra angular agora, nos próximos dias, ó, bate no pé dessa estátua, acaba com esse barro e o ferro, e a estátua toda some para sempre. Então nós vamos caminhando devagarinho, nem barro e nem ferro, nem anticristo, nem falso profeta. Nosso compromisso é com Jesus, é com a palavra dele, e nós vamos felizes, meio triste às vezes, como nós vemos a destruição do sistema religioso, as pessoas crendo nos homens, né? Então hoje nós vamos mostrar um pedacinho, uma dessas 5 metas que está destruindo o Brasil. Vamos aproveitar que o nosso irmão Bruno está aqui conosco hoje. Bruno, agradece a Deus o privilégio de estarmos aqui hoje, a bênção de Deus por esse trabalho, e até agradecendo pelo movimento de hoje no Brasil ter sido um movimento ordeiro. Acho que não teve morte, eu não vi muitas informações, nós estamos pedindo para isso, o povo se manifestar, mas se manifestar com sabedoria, manifestar-se com o objetivo de saber o que nós estamos querendo, né? Não é simplesmente sair matando, quebrando e soltando bomba, isso aí não. Então o povo de Deus, vamos dizer, está se encontrando, sabendo reivindicar, está amadurecendo. E nós, como servos de Deus, temos que passar essas informações para o povo brasileiro, né? Para a gente continuar nessa luta desse jeito, sim, manifestando como nós temos feito. Nós falamos aqui, irmão, tudo sobre maçonaria, não é porque nós queremos mal para os maçons. Nós falamos dos falsos profetas aqui, não é porque nós desejamos mal para a Igreja Universal, como nós estivéssemos desejando mal para a Igreja Católica. Não. Nós queremos sempre elevar a verdade. A verdade liberta. É por isso que nós estamos sempre. Tudo que nós mencionamos, testemunho de Jeová, mormons, nós não mencionamos aqui para botar ninguém contra o testemunho de Jeová e vão matar os testemunhos de Jeová. Não. É amar, é levar a verdade. Quem ama quer ver o povo livre. Só tem um jeito de ser livre. É através de Jesus. E Jesus, através da palavra dele. E esses sistemas religiosos aí, eles não ensinam a palavra de Deus. Não ensinam, não ensinam, não ensinam. Eles enganam, porque ele é construído pelo anticristo, a besta do falso profeta, com o objetivo de enganar. Então aqui nós vamos levando com toda paciência, com todo amor, como Jesus fez, como Noé fez, sem mudar a palavra. Mas nosso trabalho não tem sido em vão, não. Está funcionando, está dando frutos, e nós não podemos sair desse objetivo, né? Então, irmãos, primeiro que você ore agradecendo pela maturidade do Brasil. O Brasil está reconhecendo que não é só de futebol que vive, não é só de pornografia,
não é só de homossexualismo que o Brasil vive, mas o Brasil precisa de saúde, de educação, de paz, de amor, de alegria e, sobretudo, precisa ser templo para o Espírito Santo. O Brasil não precisa de religiões. O Brasil precisa de templos do Espírito Santo. Então, peço que o meu irmão ore nesse sentido, agradecendo como o Brasil está maduro, está crescendo, e que ele continue nessa forma que nós estamos servindo de exemplo para eles, que há 20 anos nós estamos nos manifestando, e estamos sendo exemplo e modelo para esse Brasil. Nós, como Jesus fez, nós não matamos ninguém, nós não roubamos, nós pregamos a verdade e lutamos firme nesse sentido. E que o Brasil aprenda essa forma de lutar, que ele conheça o que é política, o que é religião, o que são os falsos profetas, o que é o poder do anticristo, que não ajuda ninguém, só destrói. Então, eu acho isso bonito. O Brasil está mudando, gente. Eu fico feliz com isso. E hoje eu fiquei feliz como que eu vi a forma que foi a reivindicação, foi sincera. E esses falsos profetas, irmão, e esses falsos políticos do anticristo, eles estão fugindo. Eles têm que arrumar um lugar, porque aqui no Brasil não vai ter mais lugar para eles. Eu espero isso só. A gente só pode fazer isso, irmão. É com o poder de Deus, é com a verdade. O Brasil ser liberto. Então, eu queria agradecer esse momento que o Brasil está vivendo, né? E que não haja guerra, não haja morte, mas que haja justiça, haja amor, e que os nossos políticos, os nossos homens que se chamam, entre aspas, homens de Deus, sejam pelo menos um pouquinho de Deus. Eles tomem vergonha na cara, deixem de ser falsos profetas e voltem para a palavra de Deus. Tá? E se você não valoriza um mau político, sai fora dele. Um mau líder religioso, sai fora dele. Deixa ele para lá. Pega aqueles que estão com a palavra de Deus. Não é? Então é isso que nós estamos orientando e fazendo. E graças a Deus, por isso que eu estou alegre, dizendo nós estamos conseguindo fazer isso. Mas é com muita coragem. É com muito amor. Ah, estão arriscando minha vida? Arrisquei muito minha vida sim, irmão. Mas na maior tranquilidade. E não usei a mesma arma que usaram contra mim. Quanto mais ódio eles tinham de mim, mais amor eu transmitia para eles, e mais coragem. Não é? Então vamos agradecer esse tempo de sinceros, que graças a Deus nós estamos sendo assim um exemplo de quem vive o Evangelho, da nossa forma de lutar, com justiça, com coragem, não cedendo nem para partido político, nem partido religioso, né? Nós estamos lutando dentro da palavra de Deus. Então isso é bonito, irmão. Isso é bonito, a gente parar e olhar, tem um grupo aqui no Brasil que ama essa pátria, ama tanto, que quer que conheça que Jesus é a verdade que liberta. Esse negócio de religião que nós pregamos aqui é da Bíblia. Tem muitos falsos profetas, tem poucos pastores. Esses que são pastores da Igreja de Cristo vão ajudá-los. Esses que estão longe da palavra de Deus, vão afastar deles. Não é? Então, ore, irmão, agradecendo a Deus esse dia de hoje, que era para ser um dia talvez de briga, de revolta, de tudo. Foi um dia de paz aqui no Brasil. E que o povo de Deus siga também esse exemplo. Até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem. Os sinceros têm que se manifestar. Se não é sincero, não é crente. Não é? É um falso crente, é um falso profeta. Então a igreja sincera manifesta como? Com sabedoria, com a palavra, com amor, com coragem. É esse o nosso trabalho, está dando certo. Oremos em nome de Jesus, hoje mais agradecendo, né? Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos mais uma noite por estarmos na sua presença, estarmos aprendendo mais da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por o Senhor ter despertado um sentimento nos jovens brasileiros, sentimentos, meu Pai, de pessoas honestas, pessoas que querem, meu Pai, querem viver dignamente, viverem com sabedoria, com ciência, não serem enganados por homens. O Senhor tem colocado no coração desses jovens coragem de ir para a rua, coragem de se manifestarem, de falarem, de lutarem em favor daquilo, meu Pai, que eles almejam, que eles desejam.
Nós te agradecemos por isso, Senhor. O Senhor tem colocado pessoas sinceras, o Senhor tem colocado pessoas, meu Pai, com um coração grandioso para se manifestar contra todo esse poder diabólico, contra toda essa armadilha, meu Pai, contra todo esse governo, essa potestade que há maligna para destruir as pessoas, para enganarem, para roubarem, para tirarem das pessoas honestas, para tirar de pessoas de bom coração. Senhor, nós agradecemos por todos esses a quem o Senhor tem tocado, a quem o Senhor tem levantado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor traga paz em nossos corações, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga restauração, que o Senhor venha, meu Pai, transmitir através desses vídeos a conhecimento, sabedoria, que as pessoas fiquem informadas da verdade, que não fujam delas o conhecimento, que elas busquem conhecimento a cada dia, queiram aprender mais do Senhor, aprender mais da Tua Palavra, aprender nos Evangelhos do Senhor, aprender com esses grandes homens que foram os seus discípulos, que escreveram cartas nos ensinando nos dias de hoje como viver no mundo tenebroso que está hoje, como sobressair através do Teu Espírito, Pai, de sermos a carta viva, de sermos o próprio Deus, em nossas vidas se manifestando em glória, em ciência, em amor, em caridade. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina cada dia, nos transmite, nos revela a Tua Palavra, para que nós não pecamos, não sejamos, meu Pai, ignorantes nos dias a dias, não sejamos religiosos, não entramos, meu Pai, em doutrinas de homens, em ensinamentos de homens, em coisas diabólicas, meu Pai. Que o Senhor tire, que o Senhor lava, meu Pai, os nossos corações, que o Senhor limpe a nossa mente, tire tudo aquilo, meu Pai, toda a planta que o Senhor plantou, que o Senhor arranque, e que o Senhor venha nos limpar, nos purificar nessa noite, para que nós possamos receber a Tua Palavra, receber o Teu Espírito Santo nas nossas vidas, o novo do Senhor, e que nada e ninguém venha nos enganar, mas sim que a Tua verdade, a Tua Palavra esteja enraizada em nossos corações, para que nós não possamos ser enganados pelo no meio deles, tirar esse povo perverso. Senhor Jesus, nos dê sabedoria e palavras para que nós possamos, meu Pai, lutar contra Agradecemos a participação do nosso irmão Bruno e fez uma oração muito bonita, né, irmão? Como a gente queria mesmo, de agradecimento a Deus, porque o Brasil, nós sabemos que os momentos são ruins. Eu só, antes de entrar no assunto agora, eu queria que os irmãos refletissem sobre o grande apóstolo Paulo. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E sabe o que ele disse? Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele estava se lixando pelo que ia acontecer com ele. Meu. Eu quero é lutar pelo bem, eu quero lutar contra a injustiça, é contra os falsos profetas, é contra a obra de Satanás, eu quero lutar contra esses fariseus, eu quero lutar. Combater o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E assim ele era imitador de Cristo, e Cristo assim também o fez. Né? Eu sempre lembro aqui, irmãos, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que está acontecendo aqui no Brasil, irmão, em todo nível político, religioso, econômico, é obra do diabo. Nós temos que desfazer isso em nome de Jesus. Se a gente quer que o Brasil seja um pouquinho mais feliz, então nós vamos entrar no assunto de hoje, a continuação, a quarta parte dos Illuminati. Vou botar um pedaço aqui do vídeo para os irmãos assistirem e depois vão vendo alguma coisa que os irmãos possam acrescentar isso
ilustrações para os irmãos comentarem. Eu não gosto de ficar só falando aqui, não. Eu gosto de ver os irmãos falando também. Tá, irmão? Isso aqui nós aprendemos um com o outro. Então vamos entrar aqui, acho que é a quarta parte desse vídeo. 352 milhões de dólares foram usados para lavar esse dinheiro sujo dos banqueiros. Eles só que a maçonaria inglesa, esses banqueiros foram criados desde 1118, que são os Cavaleiros Templários. É uma história muito fácil de contar. A meta 3 é a abolição do patriotismo. Como nós dizemos, não pode existir um governo mundial se existem vários governos. Tem os 10 dedos ali, aqui e ali. Irmão, esse daqui, se eu não estou enganado, nós já falamos ontem, né, sobre ele, não é? Vou passar para o outro aqui. Esse aqui, nós já é a continuação. Hoje vamos pegar aqui, que é a quarta. Deixa eu pegar aqui. Esse é o quarto, então é o quinto. Aqui, ó. Vamos ver. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Tela para a gente compartilhar. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela agora. Espera aí. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Concluindo o nosso estudo de hoje, nós mostramos como base como o Império Romano foi destruído com 5 simples metas que foram adotadas pelos Illuminatis, que as estão instalando no mundo todo, inclusive no Brasil. Então vamos ver como os Illuminatis, as sociedades secretas, estão destruindo o Brasil. E assim também como eles infiltraram, estão destruindo a Igreja de Cristo. Exatamente como Deus diz em Oséias 4:6. O meu povo de Deus, está sendo destruído por falta de conhecimento. Por quê? Ninguém sabe responder por quê. Mas depois nós vamos falar o restante do versículo. Ninguém sabe, eu pergunto sempre, ninguém sabe o restante do versículo, porque o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Quem está negando conhecimento ao povo de Deus? Você vai saber em breve. Eu gostaria que a câmera focasse aqui o livro Direitos Humanos. Vocês vão perceber que a capa do livro tem uma mão espalmada com 5 dedos e uma pombinha assim embaixo, como se fosse a falsa paz. E os 5 dedos ali. Isso é ridículo, irmão. Isso é ridículo. É muito explícito. Depois, quando você vê o que está lá dentro, fica pior ainda. Então, observe atentamente como esses direitos humanos. Quem criou esses Illuminatis foram os franceses, a maçonaria francesa, lá na Baviera. Eles começaram na Baviera, na Alemanha, com Adam Westenhaupt, aquela história toda, até chegar a 1776. E eles criaram também o comunismo, que foi a primeira experiência que eles fizeram em matar uma multidão de pessoas para criar um país. E assim como eles fizeram na Rússia, foi uma experiência que eles vão fazer no mundo inteiro. Então, só na Rússia eles mataram em torno de 200 milhões de habitantes. A Segunda Guerra Mundial, onde o maçom Hitler foi preparado pela maçonaria inglesa para matar os maçons franceses, em vingança às mortes dos Cavaleiros Templários em 1307, pela Igreja Católica e pelo Priorado de Sião, que era tudo francês, o governo francês, o Priorado de Sião, que veio a ser a maçonaria francesa. Então, esses Cavaleiros Templários viraram a maçonaria inglesa. E os Priorados de Sião, da Igreja Católica, lá de 1300, viraram a maçonaria francesa. E todos eles adoram o mesmo Satanás, o mesmo Gadu. A diferença é que eles vivem brigando por causa de poder entre eles. E eles fundaram esses Illuminatis justamente para dominar o mundo. E na Rússia foi uma das experiências. E essas 5 metas. Observe como esses direitos humanos no Brasil estão. Então, você observa a gravata vermelha do comunismo, tanto do
presidente do Tribunal de Justiça, quanto do presidente do Brasil, com a gravata vermelha, simbolizando mesmo o comunismo, né? E aqui nós vamos ver o livro, que é Raridade, o Protocolos do Sabichão, que é o guia de prática dos Illuminatis, daqueles falsos judeus que Jesus diz que eles se dizem judeus, mas não são, eles são da sinagoga de Satanás. São esses daqui. Isso já está dito há 2000 anos, Deus já tinha nos avisado desses caras aqui. Foram eles que mataram Jesus, o que pertencia à sociedade secreta do rei Herodes, que era chamada Força Majestosa. E assim eles mataram os discípulos de Jesus, mataram os apóstolos e continuaram as sociedades deles. E depois foi traduzida, e eu traduzi o resumo desse livro, Dissipando as Trevas, que mostra tudo isso, que depois veio ser revivido, essa sociedade secreta dos 9 judeus em 1717, com o nome de maçonaria. E esse fato é uma história grande, não dá para a gente esgotar o assunto aqui, mas para você ver que eles continuaram perseguindo os cristãos e continuam, e o objetivo deles não é destruir as religiões, é de perseguir os cristãos. Esses que não vão receber o sinal da besta, esses que rejeitaram o sinal da besta, que nada mais é hoje, você pode chamar o sinal da besta, é a maçonaria que controla o dinheiro no mundo inteiro. E sem o dinheiro você não compra e não vende. Se você não tiver maçonaria, você não tem facilidade para comprar, para vender, para exportar. Hoje, o cristão já tem a vida dele cada dia mais difícil, paga mais imposto, não tem nenhuma misericórdia com o cristão, é lei, constituição em cima dele. E para os outros matam, roubam. Você vê, os maiores participantes, vamos dizer, da maçonaria aqui no Brasil, nós podemos dizer, foi o Fernando Collor, Fernando Henrique, o Sarney, Paulo Maluf, Antônio Carlos Magalhães. Meu irmão, esse time aí destrói qualquer império, meu irmão. Não há império romano que resista às pessoas. Quantas vezes vocês viram eles punidos e os seus dinheiros retornados aos cofres públicos, aos benefícios públicos? O seu PC Faria não quis entregar, mataram ele. Esse ninguém descobre quem matou, não é? Igual Kennedy, Abraham Lincoln. Então, essa história toda, irmãos, de terror, de violência, de mentira, de engano, existe o mundo inteiro, sabe disso. Para disso, isso é cumprimento da palavra de Deus, Apocalipse 17, 17. E a besta foi dado o direito de reinar para que se cumpra o intento de Deus. Então, isso ninguém vai impedir desses homens reinarem. Esses daqui, ó. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Isso aqui é sobre isso. Isso aqui é maior. Só que o tempo deles é agora. Então, essas leis dos Illuminati estão sendo implantadas aqui. Esse livro, ele diz aqui, foi os fins justificam o meio. Você pode matar, você pode roubar, prostituir, fazer o que for, mas tem que devolver o dinheiro para eles. Os cristãos são os cordeirinhos, e nós somos os lobos. Se você encontrar cristão inteligente, você diz que ele é louco, você mata, você destrói. Vão criar casas de prostituição para a gente ganhar dinheiro em cima disso. Isso aqui condena exatamente com as 5 metas dos Illuminati que estão sendo instalados aqui no Brasil. É esporte, violência, boate, drogas, todo lado. E nós vamos destruir os cristãos, e nós vamos ganhar dinheiro com isso, batendo as 5 metas. E de quem é esse livro? Quem usa e pratica esse livro? Pelos frutos você conhece a árvore. Você não tem nem como dizer, foram os judeus que escreveram? Os judeus escreveram esse livro. Esse aqui foi o povo de Deus, os judeus. Esse aqui é o livro. Agora, esse aqui são os falsos judeus, sionistas. Esse da sociedade secreta, do Silas, do Bispo Macedo, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, do Miguel Ângelo. Esses são os falsos judeus sionistas que Jesus chama. E a palavra de Deus há 2000 anos diz claramente, esses que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás. Esses homens sabem que eles estão servindo a Satanás, irmão. Não pensam que eles não estão enganados, não. Eles sabem que o caminho de Deus é muito diferente. Eles sabem disso. Agora, eles não podem ver porque eles idolatraram a Satanás. Então eles têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Você vê algum deles falando do anticristo de maçonaria? Porque adoraram o anticristo, receberam o sinal da besta, a maçonaria, o dinheiro, as facilidades, os pactos secretos. Então esses homens
que estão ajudando a destruir a Igreja de Cristo e ajudando a destruir o Brasil. Primeiro que eles não pagam nenhum imposto. Você vê, os cristãos têm que pagar 60 impostos. Nós, os brasileiros, corretos, honestos, somos obrigados. Eles compram aviões de 18 milhões de dólares, não pagam um centavo de imposto. E depois montam em suas igrejas instituições filantrópicas para ajudar os pobres. Irmãos, se eles pagassem os impostos, como todos nós pagamos, haveria dinheiro suficiente, e eles não roubassem depois os dinheiros dos cofres públicos, haveria dinheiro para todo mundo comer, beber, vestir, ter escola, ter educação, viver com o mínimo de dignidade. Daria de sobra. Eu já falei que tem dinheiro no mundo, ninguém passa fome por falta de dinheiro, tem dinheiro sobrando. Falta é amor, falta é caráter, falta é dignidade, principalmente nos nossos políticos, nas nossas lideranças. Eles estão destruindo propositalmente para se instalar o governo mundial do anticristo. Isso nos diplomas dos maçons vem essa expressão em latim, ordo ab chao, a ordem através do caos. Estabelece o caos para depois estabelecer a ordem deles. Então eles vão fazer um caos no mundo inteiro para estabelecer a ordem deles. E essas leis estão aqui, escritas no Brasil. Você pode ver aqui, nessas imagens, aqui os símbolos de todos eles, com sinais de satanismo, todos eles. Então, irmãos, já deu para ver como é que eles destroem uma cidade, destroem um município, destroem um estado, destroem um país e vão destruir o mundo. O que eles chamam de caos. Depois que está o caos, estabelece a ordem maçônica, inglesa, francesa, etc. Estabelece a ordem deles. Aí eles chegam e dominam. Eles fazem a guerra, devastaram a Alemanha. Depois sobe uma Alemanha lá só de maçons, dominando tudo. Exterminaram o Iraque. Agora só lá no Iraque aparece um Iraque cheio de empresas, dominando o petróleo, tudo de maçons deles. E aqui no Brasil, assim, como o maçom Fernando Henrique foi dizendo, olha, a Light está com problema, a Petrobras está com problema, a Vale do Rio Doce está com problema, é a corrupção. Eles próprios, com os diretores da maçonaria deles lá, levam essas empresas ao caos. Depois, agora nós precisamos vender essas empresas para os empresários, para ela darem lucros. Vão dar muito lucro, irmão, mas é para eles. Isso está no livro que eu já mostrei várias vezes aqui, A Melhor Democracia que o Dinheiro Pôde Comprar. Como o Fernando Henrique e aquela senhora que fez a investigação das finanças do Brasil, mostrando que Fernando Henrique privatizou 70% do Brasil. Privatizar significa roubar dos pobres, dos brasileiros, para os Illuminatis, para os ricos lá de fora, para botar no banco internacional deles. Isso é uma vergonha, gente. É uma vergonha. Uma vergonha. Imagina como essas pessoas vão pagar diante de Deus, Deus não aceita injustiça. Então é isso que nós temos denunciado e mostrado, irmão. Tudo que nós falamos aqui não é nenhuma calúnia, tudo verdade. Depois o Fernando Henrique, você vê, aí faz tudo isso, faz toda essa confusão. Como eu falei, olha, esse livro mostra que com 1/4 do que o Bush gastou na guerra do Iraque, daria para matar a fome no mundo, dar escolaridade para as crianças, sanear a água, que é a maior causa de mortalidade infantil. Eles gastam 4 vezes mais para matar as pessoas. Eles gastam 4 vezes mais para matar as pessoas e roubar o petróleo deles. Porque a intenção deles não é de ajudar os pobres, os necessitados. Não é? Então, isso é o que nós chamamos de privatização. Eles vão privatizar, vão pegar mais um pouco dos pobres para os ricos ficarem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E aquele livro que eu não mostrei nesse vídeo, não sei se eu esqueci, eu não estava com ele lá no momento, A Sinagoga de Satã. São esses dali que se dizem judeus, mas não são. Pertencem à sinagoga de Satanás. Ó.
Esse livro que está lá em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Bate tudo direitinho como está na palavra. A gente vê todas essas coisas, nós ficamos tristes por ver tantos fatos impunes aí, e as pessoas, eles não têm coração, irmão, não têm coração. Eles não sentem um pouquinho, vão dizer assim, poxa, nós já roubamos tanto, maltratamos tanto esse povo brasileiro, né? Vamos fazer um pouquinho demonstrar um pouquinho de amor por eles. Vamos roubar menos. Pelo menos se eles fizessem isso. Quando você vê lá em Brasília, que nós mostramos aqui, ó, como nós também dos crentes sinceros, irmão. Mostramos isso aqui, o Rubens Sodré fez um trabalho muito bonito, divulgando esse negócio, Brasília Secreta. Irmão, foram pegar dinheiro público, foram lá no Egito, copiar. Brasília é literalmente uma cidade faraônica. Literalmente. Aquilo ali é um edifício faraônico. Aquilo ali. Brasília é literalmente uma cidade faraônica, de faraó. Um sonho de faraó. O faraó chamava-se o maçom Juscelino Kubitschek. Foi lá na cidade de Akhenaton, onde estava o faraó Aquitaton, e ali ele pegou tudo que se fazia lá, o rio Nilo, ele copiou tudo e fez de Brasília. Criou o rio, as árvores, as aves, ele copiou tudo igualzinho de lá, do faraó Akhenaton. E Aquitaton significa cidade do Deus Sol. Aquilo que abomina, que irrita a Deus, que enche a terra de violência, eles fizeram lá em Brasília. E ninguém sabia, irmão, ninguém sabia. Aí Deus precisa levantar um Pedrosa para chegar, comprar. Esse livro, irmão, eu comprei em 2003 lá, já tem 10 anos que nós estamos fazendo isso. Ó. Aí eu vi esse livro, quando eu li no avião de Brasília aqui para o Rio, eu fiquei horrorizado. Isso é um livro secular. Não bota para comprar mais. Então mostra como que vai o dinheiro público embora. Em realizações de sonhos faraônicos, de Baal, de Deus Sol. Como é que Deus pode abençoar um Deus desse? Aí ele diz, eu botei os crentes sinceros lá. E cadê os crentes sinceros? Participando de tudo isso, irmão. Então não são crentes sinceros, são crentes pagãos. O cristianismo todo participando com isso. Eu volto a falar para os irmãos entenderem. Vocês lembram quando o Hitler matou aquele montão de gente lá? Ele e o time dele, da maçonaria, principalmente inglesa. Sabe quem estava junto com ele lá, apoiando ele? A Igreja Católica. Sim, estava 100% da Igreja Católica apoiando lá o Hitler. E sabe quantos por cento dos crentes estavam apoiando esse assassino? 99%. Tem um vídeo lá no nosso YouTube, JR Pedrosa 1, está lá, mostrando que 99% da igreja evangélica, igual aqui no Brasil hoje, talvez um pouco menos, porque nós já falamos, os crentes verdadeiros já saíram desse barro e desse ferro. Aqui, se tiver também, eu acredito que tem uns 10% de crente verdadeiro que não participa nem do barro nem do ferro. Mas na Alemanha era 90%. Do que se chamava Igreja de Cristo, participando com um dos caras mais satanistas do mundo. Tem um livro sobre o Hitler que diz assim, o quase anticristo. E a igreja evangélica, alemã, batista, anglicana, tudo que estava lá, luterana principalmente, tudo junto lá com Hitler, com a igreja católica, o ecumenismo. Ou seja, fazendo a Segunda Guerra Mundial. Estava o anticristo, o Hitler, da sociedade secreta, e a igreja paganizada católica, que já tinha sido beneficiada na Primeira Guerra Mundial. Então, ali juntos, o barro e o ferro. E a igreja de Cristo tinha que estar onde? Fora disso. A igreja de Cristo tem que estar fora disso. Ela não participa nem do barro, nem do ferro. Que nós estamos vivendo isso desde 476 depois de Cristo, quando acabou o Império Romano, nós entramos na era do barro e do ferro. Nós estamos vivendo há 1500, acho que 37 anos, eu fiz as contas aqui rápido, e ninguém percebe isso.
Então nós chamamos a atenção disso. O povo de Deus tem que sair fora disso. Deu o exemplo lá de 1945, a igreja evangélica, através da maçonaria, todo apoiando Hitler. Que vergonha para Deus, para o povo de Deus. E estava escrito que ia acontecer isso, hein? Ezequiel 6. E Deus fez, ó, todos esses que adoram o Deus Sol, eu vou botar os seus ossos diante das imagens do Deus Sol. Esses obeliscos, o obelisco é o quê? É uma imagem do Deus Sol, o obelisco. A própria imagem do Sol. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em como? Em espírito e em verdade. Deus está procurando, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. E quem são esses verdadeiros adoradores? Os que o adoram em espírito e em verdade. Para se adorar a Deus, não precisa de imagem nem de pintura, é com o coração quebrantado. Esses são os verdadeiros. Agora, adora de qualquer jeito. São os falsos adoradores. Vão lá nos templos onde Deus não habita. E aqui a gente fica bravo e manda bravo. Olha, cara, você pode dizer que você é tudo mais menos que é crente. Você pode dizer que é tudo mais menos que segue a palavra de Deus. Se você está adorando a Deus com um montão de coisa, com templo, com imagem, com arca, com símbolos e mais não sei o quê, acabou. Acabou. Não é mais cristão. Não está fazendo a vontade de Deus. Então, quando nós mostramos tudo isso aqui nesse vídeo, fica bem notório que Brasília é uma cidade construída pelos Illuminati, com sangue e suor do povo brasileiro para exaltar Satanás, o Deus Sol. Esse livro, quem já viu, nós colocamos aqui. Eu escaneei, não posso escaneá-lo todo, escaneei alguma parte aqui para mostrar aos irmãos todas as coisas de adoração do Deus Sol que estão aqui, ó, nesse livro. Ó, Juscelino Kubitschek, tudo isso é muito triste. O nosso país, olha aqui, a águia fênix aqui morre. É lá, a rua de Brasília é assim, a planta de Brasília tem uma parte assim. Tá? O Deus Sol. Ó, os engenheiros, aquela águia fênix, olha aqui, ela aqui, na planta de Brasília, tá vendo aqui que eu mostrei? Olha aqui de vermelho, ó. Olha aqui, ó. Ó. Tudo isso, irmão. Tá vendo os desenhos dela? Então, como é que Deus pode abençoar um país desse? E a igreja evangélica? Junto disso. Junto disso. Teve algum crente sincero que se manifestou na época, mas olha, Brasília é uma festa de adoração ao Deus Sol. Esse túmulo todo, ó, tudo. O H aqui, ó, o H, ó, na rodoviária. Isso tudo são símbolos esotéricos deles, irmão. Ó, aqui, o palácio, você vê que tem uma comunicação no meio ali das duas torres, igual as torres gêmeas, lá do World Trade Center. Tudo isso aqui era adoração ao Deus Sol. Tudo, irmão. Como que eles fazem tudo projetado, ó, pirâmides do Antigo Egito, tudo era subterrâneo. Então, todos os edifícios lá de Brasília, você vem assim, eu venho das trevas para a luz. Você vem assim, lá de dentro, você vai entrando, você vai dizer assim, eu venho da luz para as trevas. Aí você entra em um subterrâneo. A entrada dos templos, tudo lá é assim, subterrâneo. Igual as pirâmides do Egito. Olha aqui a entrada do templo católico lá, ó. É um sol. Aí você entra, é um subterrâneo. Todos os templos são assim, iguais às pirâmides do Egito. Para dizer assim, eu venho da luz para as trevas, né? Quando você está entrando ali, você está vindo da luz entrando nas trevas. E, geralmente são lugares assim escuros, não é? E lá de dentro do telhado lá, o teto lá, olha o sol. E por fora aqui, ó, tem aqueles deuses, aquelas imagens, igual aqui embaixo tinha nos túmulos aquelas imagens grandes. Ó. Isso é dentro de uma pirâmide, aqui embaixo e aqui em cima Brasília, as imagens do Aleijadinho. Então isso é só um fato que eu estou mostrando. Tchau, meu amor, boa noite. Então, você vê ele aqui, ó, ele dizendo que ele era a reencarnação do faraó Akhenaton. Olha aqui a cara dele, ó, Juscelino Kubitschek, é maçom. Tá vendo? Ó. Ó. É isso que a gente paga, é para isso que vai o nosso dinheiro, irmão.
não é para fazer escola, não é para fazer hospital, não é para fazer rodovias. Isso é para eles, para exaltar Satanás e eles, o Deus Sol. Mas os crentes sinceros custaram, irmão, mas passaram a se manifestar. Então, isso tudo aqui que nós mostramos, irmão, tudo isso é o que a Igreja de Cristo não pode concordar com isso, porque isso é incompatível com o Deus da Bíblia. As pessoas que concordam com isso não têm a participação com a Igreja de Cristo, né? Então, eu queria que os irmãos falassem, acrescentassem alguma coisa sobre essas metas, ou que o irmão sabe mais alguma coisa, falar ou discordar, o irmão fique à vontade. Principalmente o nosso irmão Lincoln, que está lá em Brasília, assim, ó. Só faturando, né, Lincoln? Não é assim lá, ó. Fala aí, a sua casa também tem uma entrada subterrânea, Lincoln? O seu palácio lá? Fala aí, Lincoln. Paz do Senhor, doutor Pedro. Paz do Senhor. Tudo isso que o irmão está falando é a mais pura verdade mesmo, doutor Pedro. Esses homens são tão adoradores de Satanás que eles projetam, né, a adoração deles em uma cidade, igual o irmão disse, com dinheiro público, né? Tantas pessoas passando fome, tantas pessoas sofrendo, né? Aqui em Brasília, que se diz ser o centro do poder, né? Do poder político, né? Da nação brasileira. E a gente está vendo que eles são todos adoradores do Deus Sol, né? Então não tem como um pastor, o que se diz que é um servo de Deus, estar envolvido, né, doutor Pedroso, com a política, né? Que a política do jeito que ela está no dia de hoje, nós sabemos que é satanismo puro. Para ser um político lá tem que se envolver mesmo com as trevas, senão não entra lá, que lá não é lugar de gente honesta, não. Tudo isso que o irmão está falando é verdade, eu corroboro com o irmão, confirmo. Eu moro aqui em Brasília e a gente vê isso mesmo. É uma cidade satânica. Não adianta, igual os profetas e os falsos profetas dizem aí, né? Eu profetizo que, igual os falsos profetas aqui em Brasília, eu profetizo que Brasília é de Jesus. Mas eles profetizam no púlpito e lá pelas escondidas eles estão envolvidos com esse mesmo sistema, enganando o povo, né? Fazendo do povo aqui evangélico curral eleitoral. O povo aqui é massa de manobra e a gente sabe que eles lavam o roubo, né, que eles fazem aí, né? Que eles roubam do povo brasileiro, passa pela igreja, né? Para disfarçar no meio das ofertas, sem falar a lavagem do tráfico de drogas, do dinheiro de tráfico de drogas. Aqui em Brasília, doutor Pedrosa, graças a Deus pelo trabalho do irmão, tem muita gente abrindo o olho. Inclusive, eu encontrei falando com um pastor aqui da Assembleia de Deus, de Madureira, daqui onde eu moro. Eu passei para ele isso tudo e ele não sabia, tá entendendo? Passei essa situação que está acontecendo, falei para ele do Manuel Ferreira, mostrei a foto do templo da Madureira lá no Rio de Janeiro, né? Que é puro satanismo, um templo gótico, cheio de compasso, triângulo. E eu todo mundo que eu posso, eu alerto, doutor Pedroso. Eu só tenho a agradecer a Deus e ao irmão, tá entendendo? Por esse trabalho aí. Que Deus continue cada vez mais abençoando o irmão. Só isso mesmo que eu tenho para falar. Obrigado, Lincoln, pela sua participação. A gente sabe, irmão, Deus nunca aceitou a adoração ao Deus Sol. Você quer irritar a Deus? O Deus de profunda bondade e misericórdia? Adore o Deus Sol. Adore. Faça isso daqui, ó. Porque Deus é benigno, Ele é paciente, longânimo. Senão Ele destruiria Brasília já, antes de começar, já teria destruído. Porque Ele é longânimo, Ele é benigno. Porque isso irrita a Deus, incomoda a Deus. Foram lá buscar as abominações do Egito. Deus chegou para Salomão e falou, Salomão, não vai comprar cavalos lá no Egito. Porque o Egito, na realidade, naquela época, simbolizava o paganismo. Tudo que era contra Deus, toda idolatria na época, estava lá no Egito. Então, ele diz aqui, ó, Êxodo 34:13, diz assim, mas os seus altares derribarei, e as suas colunas quebrarei, e os seus
asserins cortareis. 2 Reis 10, 26. Tiraram as colunas que nela estavam e as queimaram. Quando eu digo, no passado, Deus mandava matar esses adoradores de Deus, só mandava quebrar tudo. As colunas, os altares, como ele fez lá em Israel, com adoração no holocausto lá. Quebraram a guerra, tudo, acabou, o Deus Sol destruiu. É isso que vocês queriam? Vocês queriam adoração de Deus Sol? Olha o estrago, como ficou a Alemanha. Agora, vamos ver 2 Crônicas 31, 1. Acabando tudo isso, os israelitas que ali estavam saíram às cidades de Judá e despedaçaram as colunas, cortaram os azerins e derrubaram os altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até os destruírem de todo. Depois voltaram todos os filhos de Israel para as suas cidades, cada um para a sua possessão. Então, antes de Deus entregar o Egito para o povo de Israel, eles teve que quebrar todas essas colunas, esses altares, que era a terra do inimigo. Aí depois que eles destruíram todos os altares, Deus falou, agora vocês podem tomar posse da terra. Foi exigência de Deus. Como é que nós podemos tomar posse aqui do Brasil, irmão? Primeiro nós temos que quebrar todos os altares de Baal. Hoje, como nós quebramos? Espiritualmente, levando a informação à verdade. Você vai, vão caminhar para Canaã, a terra prometida dos judeus. Mas quando chegou lá, ele falou, quebrem todos estes ídolos, quebrem todas essas colunas. Nem no ouro desses ídolos vocês toquem. Então a pessoa fala, nós estamos caminhando, estamos para a nossa Canaã. Você vai tomar Canaã lá do inimigo, está lá. Aí está cheio de coisa do inimigo, e você chega lá na Canaã e vira povo do inimigo. Não é isso, irmão. Então Deus nos colocou para nós fazermos a obra dele, e ele veio para desfazer as obras de Satanás. E Satanás tem duas bestas que trabalham para ele, dois grandes funcionários de Satanás aqui na Terra. É o barro e o ferro. É o anticristo e o falso profeta. E nós não podemos estar junto com nenhum deles. O falso profeta, o bode, o Dr. Pedrosa mostrou, revelou ali em Apocalipse 3. Ele é o Deus da maçonaria, mas esse eu não quero não, esse nós estamos fora dele. Mas o falso profeta não tem como adorar, participar com ele, contribuir com a obra do falso profeta. Eles estão lá junto na maçonaria servindo o anticristo, mas eu adoro, eles falam tão bonito, eles me convencem, eu gosto do engano. Irmão, está ferrado. Está ferrado. Não tem mesmo. Não tem jeito para você. Não é pelo fato de você não servir o anticristo, você está servindo um falso profeta que é subordinado ao anticristo. Não dá. Não dá. Não dá. Deus não aceita. Deus não aceita. Não sou eu que aceito, não. Não sou eu que sou chato. Exigente não é Deus. A adoração dele é assim. Ele não aceita dividir a glória dele com outros. Por isso que a igreja dele só tinha 12 membros. Ele não aceita. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele não disse, eu sou... Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu sou uma das verdades. Ele não disse, ele disse, eu sou a vida. Ele não disse, eu sou uma das vidas. Tem várias. Não. Ele disse que ele é a vida. Ele é o caminho. É radical. Ele é a verdade. Radical. Deus, mas... Olha, nós somos bonzinhos, nós não queremos magoar o povo lá de Satanás e nem queremos magoar a ti, o povo de Deus. Então nós somos da igreja de Laodiceia, nós ficamos em cima do muro, tá, Deus? Tá vendo? Nós somos justos, nós somos bonzinhos. Nós não queremos magoar o povo de Deus, nem magoar o povo de Satanás, aquele falso profeta do anticristo. Nós somos bonzinhos, viu, Deus? Nós somos justos, nós estamos aqui em cima do muro. Nós não somos mornos e nós não somos quentes. E achando que Deus vai se agradar disso, o que ele diz?
A igreja vômito. Vomita isso. Se você está achando que está fugindo do anticristo, do barro, e está lá junto com o ferro do sistema religioso pagão, está indo para o inferno do mesmo jeito. Está indo para o inferno do mesmo jeito. É isso que nós falamos. Nem o barro, nem o ferro pertence a Deus. Por isso que Jesus, a pedra angular, rejeitada pelos construtores, significa maçons da sociedade secreta. Ele vem, bate no pé dessa estátua de Nabucodonosor e destrói-a para sempre. Isso vai acontecer agora em breve. Em breve, o governo mundial já está armado, mas ele ainda não vai ser oficializado antes que Jesus arrebate a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, o anticristo se manifesta. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio da maior destruição. Então eu te digo, se Jesus arrebatar a igreja hoje, o governo mundial já está pronto. Com mais 3 anos e meio de enganar as pessoas com falta de paz, está tudo preparado para o engano. Tudo que a gente vê aqui no Brasil de engano, esses grandes templos de engano, ou esses estádios aí para enganar as pessoas, as redes de televisão para enganar as pessoas, esse sistema religioso para enganar as pessoas, tudo engano. O sistema político corrupto para enganar as pessoas. Todo engano. O anticristo vai dominar o mundo através do engano. É do engano. Do que nós temos que estar alicerçado na verdade? Porque quando você conhece a verdade, irmão, você não cai na mentira, você não cai no engano. Se possível fosse, Satanás enganaria, o engano, até os escolhidos de Deus. Daniel 11, 21. O anticristo, ele vem dominando o mundo, escondidamente, a tradução que diz, ou seja, secretamente, através do engano. E aqui em Apocalipse 13, que nós citamos todo dia, Satanás vai prosperar, vai dominar o mundo pelo engano, o enganador. Por isso que é um falso profeta, por isso que é um falso Cristo, é um falso Messias. Mas algum irmão tem alguma coisa a acrescentar para a gente nessas informações? Sobre essas metas, como eles estão atuando aí facilmente, não é? Os irmãos têm mais alguma informação para passar ou divulgar? Ou discutir mais algum assunto? Então, nós vamos ficar por aqui e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos, já são 23h11, nós estamos com aquele propósito de terminar em torno das 23 horas e graças a Deus está dando para a gente discutir, estou tentando começar mais cedo, né? E graças a Deus está dando certo. Então, irmãos, amanhã a gente ainda continua, que tem muita coisa para falar, para a gente discutir. Aqui, o nosso interesse aqui, irmãos, é mostrar para vocês que tudo que está aqui na Bíblia, através dos fatos, as literaturas, vídeos, reportagens, nós confirmamos que tudo isso aqui é verdade. Tudo que aqui fala, tudo. Eu sempre digo, isso daqui é um script de um filme. É o script de um filme que nós estamos participando. Você tem a sua participação aqui, você é um ator nesse filme. E nesse filme, o final dele, tem um povo que vai para a direita e tem um povo que vai para a esquerda. Esse filme termina assim, no julgamento. E quem vai julgar é hoje o nosso advogado, hoje, Jesus. Mas no dia que ele for nosso juiz, ele vai ser juiz, no dia dessa decisão, não vai mais te advogar.
Então ele vai apartar o bode das ovelhas. Por isso que ele fala, esse anticristo, esse bode das ovelhas. De um lado vai ficar o povo de Cristo, as ovelhas, e os bodes do lado do anticristo. Né? Não vão poder ficar juntos. Aqui, nós convivemos junto aqui. Mas ele ainda não se manifestou, porque quando ele se manifestar, ele vai tentar acabar com todo o povo que tem aqui na Terra. Vai exigir que todos o adorem. Por que nós ainda vamos dizer, temos uma vida aqui tranquila? Porque o Espírito Santo está aqui conosco. A igreja não foi arrebatada. Porque quando a igreja for arrebatada, que o anticristo se manifestar, não vai ser Dilma, não vai ser Lula, vocês vão sentir saudade. Vai ser o governo mundial, a maior ditadura do mundo. Vai ser o maior governo ditador do mundo. O Hitler foi quase um anticristo, o ditador Hitler. Então, irmão, vamos estar preparados para que no final desse filme nós possamos ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que estava-vos preparado desde a fundação da terra. Isso ele dirá aos bodes, às ovelhas que estiverem à sua direita. E aos bodes, os que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25. Por isso que nós estamos mostrando, irmão, claramente. Ele está dizendo aqui o link do Pedrosa, tem como o irmão escanear só aquela página do livro Poder Secreto, que mostra o esquema da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas, que passa pela igreja até chegar aos bancos. Isso já é antigo, né, irmão? O livro está aqui do meu amigo Armindo Abreu, está aqui. Mas ele é grande, porque aquela página ele abre acho que em 3 páginas. Eu escaneei, mas ficou pequeno. Eu tenho um PowerPoint aqui que tem ele escaneado, mas fica pequeno, que é uma parte que ele mostra. Dá licença, só pegar aqui. São muitos livros aqui. Aqui, ó. Esse livro que ele está falando, ó, irmão. Tudo que a gente fala. Isso é um livro de economia. Você encontra ainda para comprar. O personagem daqui, ele chama o Sombra. O Sombra é o maçom. É o Sombra. É o cara que ele se refere. Ele não diz o maçom, mas ele diz o Sombra. Aqui no final, tem uma folha que se abre, em 2 aqui. Ó. Isso que ele está falando, olha. Ó, ele está pedindo para a gente elite global. Mostra aqui em cima, você vai ver logo ali no meio, abaixo da elite global, tem ali religião. Do lado esquerdo de religião tem comércio de drogas e armas. Aí tem a CIA. E logo de um lado da religião está as drogas e armas. E logo do outro lado está os negócios aqui, ó. Operações bancárias e negócios. Lá na cúpula já começa. Por isso que o Magno Malta nunca deu resultado da CPI do narcotráfico. É a política, tá vendo? Religião, comércio de drogas e armas, religião, operações bancárias, política. E vai por aí afora o esquema. Vai chegar aqui embaixo toda, ó, da ONU, a estrutura toda. Aqui em cima diz aqui, ó, rede da elite global, a fraternidade babilônica. Tá vendo como eu falei que Deus não aceitava aquelas coisas da Babilônia, ele mandava quebrar todas aquelas colunas? As 13 famílias, a nobreza negra, os Illuminati e o Comitê dos 300. A franco-maçonaria iluminada, os Cavaleiros Templários, a Ordem de Malta e outras sociedades místicas da cavalaria, a Sociedade dos Ossos e da Caveira, Skull and Bones, e outras sociedades secretas. Aí, é o esquema deles. Isso é um livro de economia. O autor não é evangélico. Então, tudo que a Bíblia fala aqui, confirma. Tudo, exatamente. Essa é a nossa função aqui. Você pediu, mas esse assunto dá para a gente lembrar que eu tenho um outro assunto para a gente falar. Esse livro, se comentar só esse livro, a gente acha que leva um mês, de tanta informação que ele tem.
a Deus Illuminati, que ele põe 108 nomes para essa mulher. Azerá, Astarote, Estátua da Liberdade, Bafomete, Nossa Senhora. É o mesmo nome. É muita coisa, muita informação. E é este mesmo sistema que está como é que eu digo, o sistema de sociedade secreta, da igreja paganizada e o anticristo, todos trabalhando ali nessa mesma sociedade. O barro e o ferro junto ali. Você viu? Então é isso que você não pode participar disso, irmão. Eu não posso participar disso, você não pode participar. Não é da igreja de Cristo. Por isso que confirmo que Jesus disse, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Para ser escolhido de Deus, é um filtro muito grande, é uma peneira muito grande. É muito grande. Você tem que sair fora do ferro e do barro. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Né? Porque o mundo jaz no maligno. O mistério da injustiça já opera no nosso meio. Mas nós estamos aqui sob a guarda de Deus. Ele habita dentro de nós. Isso é a causa de não sermos consumidos. Na hora que o Espírito Santo sair daqui, irmão, o povo vai ser consumido assim, ó. Jesus disse que vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Se você reclama que está ruim hoje no Brasil, você fica aí para a grande tribulação. Você vai ver. Eles pretendem matar 6 bilhões e meio de pessoas. Está lá no Guidestone desde 1990. E nós estamos avisando isso. No Guia das Pedras, lá nos Estados Unidos. Eles só querem deixar no mundo 500 milhões de habitantes. Ou seja, só os Illuminatis, os banqueiros, os ricos, e nós que somos o gado, os profanos, vão liquidar todos. Você imagina, em 3 anos e meio, eles matarem 6 bilhões de pessoas. 6 bilhões e meio. Seria como se conseguisse fazer a Primeira Guerra Mundial, ela durou 5 anos, em média. Vamos dizer assim, mais ou menos, aproximadamente. Seria a gente fazer 150 segundas guerras mundiais em 3 anos e meio. Você imagina 150 holocaustos, só de judeus, e fora os outros que aconteceram, as outras mortes. Isso chama-se a grande tribulação, a ira de Deus. Em Hebreus 11:32 ele disse, minha é a vingança, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, depois de Cristo, nós não podemos matar ninguém, nem adorador de Deus Sol, nem bandido, nem ladrão, nem prostituta, nenhum pecador, nós não podemos matar ninguém. Porque a vingança é de Deus. Se eu fosse te torturar, o meu poder para vingar é pequeno. Eu vou talvez te dar um soco na cara, pronto, fiz isso, me vinguei. Não é nada. Por isso que a palavra de Deus disse, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também se fará. Os judeus não semearam? 2.600 anos, Deus avisou, e eles adorando o Deus Sol. O povinho querido dele, não é? O que é que ele fez? Vocês querem Deus Sol? Toma aqui, ó. 1945, 1940, 1945. Toma o Deus Sol de vocês, deixa aí um pouquinho ele com vocês. Irmão, se Deus deixa o Deus Sol reinar lá em Brasília agora, você imagina o que aconteceria no Brasil em uma semana e um mês? Acabaria com o Brasil. A causa de não sermos consumidos é a graça de Deus, porque Deus ainda está aqui, dentro da igreja dele. O dia que levantar a igreja, primeira coisa vai ter a falsa paz. Eu digo, como se engorda um peru para a morte no Natal, 3 anos e meio, ele só vai estar engordando o povo. Povo, é paz e segurança, fica tranquilo. Agora o mundo está ótimo, todo mundo.
vai ficar muito feliz com muito dinheiro, com muita fartura, muita prostituição, muito homossexualismo, muito tudo, muita corrupção, e todo mundo participando disso. Porque a igreja de Cristo, que era o fiel da balança que estava aqui, ó, subiu. Vai ficar todo mundo nivelado lá por baixo. Aí quando ele dizer, eu sou o anticristo, agora eu quero que vocês me adorem. Ah, mas você não era Deus? Eu pensei que você fosse Bafomete, o Deus. Não, eu sou Satanás. E vocês vão para o inferno comigo. Ah, eu não quero ir. Ah, não quer ir, não? Decapitação. Está em Apocalipse, acho 21:4 ou 22:4. Serão decapitados. Decapitados. E vai ser igualzinho está na palavra. Então, irmãos, sair fora do barro, desse sistema de sociedade secreta, sair fora desse sistema religioso paganizado do falso profeta. E fora. E ficar com Jesus. Tá? Um grande abraço para todos. Eu vou pedir aqui que o nosso irmão, o Lucas, já orou, né? O Lincoln. Pedir para o nosso irmão Lincoln orar pedindo que Deus continue abençoando o Brasil, principalmente a nossa capital aí, né, irmão? Que nós não fomos destruídos por toda essa idolatria satânica aí, porque Deus ainda está aqui na terra. Quando o Espírito Santo sair daqui, imagina, porque Brasília foi criada para ser a cidade, sede, ele fala aqui no mundo, esotérica do mundo. Ser a cidade esotérica do mundo. Você imagina o que tem de abominação para estourar ainda em Brasília? Que Deus tenha misericórdia de nós. Pedir para Deus repreender, né, toda essas, como orou lá e pediu o arcanjo Miguel, né, que Deus repreenda a Satanás aqui no Brasil. Que Deus repreenda a Satanás aqui no Brasil, principalmente na nossa capital, Brasília, uma cidade extremamente satânica, mas que nós acreditamos que Deus pode mudar. Porque nós estamos clamando e denunciando isso para Deus, nós não aceitamos isso. Essa adoração satânica de Brasília ao Deus Sol. Então vamos dizer, como Igreja de Cristo, nós pedimos providências de Deus. Oremos com o nosso irmão Lincoln. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós viemos te agradecer, meu Pai, nesta noite, por esse estudo maravilhoso, esse estudo que o Senhor tem usado do teu servo, irmão doutor Pedrosa, para nos alertar, meu Pai, a verdade que está acontecendo, meu Deus, nesse mundo que jaz no maligno, que nós não ouvimos em outro lugar, que nós não aprendemos, meu Pai, na igreja que diz ser o templo que o Senhor habita, mas não ensina a verdade, só ensina, meu Deus, o povo buscar as coisas materiais, só bota o olhar do povo nas coisas passageiras, não nos leva às coisas eternas, a pensar nas coisas do alto, onde o Senhor habita. Nós te agradecemos por esse alto privilégio de estar aprendendo a verdade, de estar abrindo o nosso olho do nosso entendimento para que nós não sejamos enganados pelo maligno, para que não sejamos, meu Pai, guiados pelo curso desse mundo. Nós te pedimos também, meu Deus, por todas as cidades brasileiras, mas também aqui por Brasília, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, tanta corrupção, tanta coisa errada, meu Pai celestial, tanta legiões de demônio, potestades, meu Pai, que habita aqui nesse governo, aqui em Brasília, meu Pai celestial, como a corrupção que rola, meu Pai, que fala desse estádio que foi construído aqui, o estádio aqui de Brasília, do Mané Garrincha, que não sei quantos bilhões que foi gasto, desviado, meu Pai, enquanto o povo brasileiro está passando fome, necessidade, necessitando de hospitais, de médico, meu Pai celestial. E o Senhor nos diz na sua palavra, ai daqueles que fazem leis injustas, ai daqueles que governam, meu Pai, explorando o pobre, a viúva, meu Pai. Tem misericórdia, explorando os órfãos. Nós te pedimos, meu Deus,
para que o Senhor venha nos encher do teu Espírito Santo, nos dar sabedoria, para que nós possamos levar, meu Pai, essa verdade que nós temos aprendido, meu Pai, para cada um que nós encontrarmos, meu Deus, para que eles também seja alertado, aberto os seus olhos, meu Pai, para que eles possam ter alertado pelo teu Espírito Santo e fugir, meu Pai, desses lugares onde o Senhor não habita, desses templos feitos por mãos de homem, onde só se ensina prosperidade e dinheiro, meu Pai. Não ensina o povo a buscar o seu reino, a sua justiça. Nós te agradecemos, meu Pai, por cada um dos irmãos que está aqui no Hangout, o irmão Osmi e família, o irmão Lucas, o doutor Pedrosa, o irmão Jean, o irmão Natan e família, o irmão Bruno, o irmão Antônio Carlos e família, o irmão André, meu Pai, e todos aqueles que estão acompanhando ao vivo pelo YouTube, que o Senhor usa cada um deles, meu Pai, com essa mensagem que eles estão aprendendo aqui, meu Pai, que eles possam passar para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para o pessoal do seu trabalho, meu Pai. Mesmo que eles não queiram, mas a gente leva a verdade e o seu Espírito Santo trabalha, faz a obra. Meu Pai, nós te agradecemos por tudo, pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado, pelo esse alto privilégio de estar conhecendo a verdade, não sendo mais um enganado no meio desse sistema corrupto, meu Pai. Nós estamos, meu Deus, esperando a tua vinda, porque esse mundo, meu Pai, jaz no maligno, e enquanto nós estamos aqui, nós vamos alertando o povo, meu Pai, que está aqui, meu Pai, sendo enganado. Graças que nós te damos pelo Senhor ter nos dado esse privilégio de estar compreendendo essa verdade, meu Pai. Abençoa o irmão Pedrosa, meu Pai, dá o livramento a ele nos locais de trabalho, no trânsito, na família, aos filhos dele, meu Pai. Repreende todo o mal, toda a obra do maligno contra nós, contra a nossa família. Nos dá uma boa noite, meu Pai, e amanhã um dia, meu Pai, maravilhoso, um dia, meu Pai, de luta pela verdade, meu Pai, de luta, meu Pai celestial, pela tua palavra. Nós te agradecemos, meu Pai. Vai repreendendo todo espírito imundo que quer enganar o povo, meu Pai, infiltrando no meio das manifestações, que o povo brasileiro está abrindo os olhos, meu Pai, e está manifestando, pedindo o seu direito que eles têm, meu Pai, pela Constituição, mas o maligno infiltra no meio badeneiros e pessoas para estragar o movimento. E também te peço, abre o olho, meu Pai, desse povo que se diz evangélico, dessa grande massa evangélica brasileira, meu Pai, para que eles possam, meu Deus, também cobrar dentro dos templos, onde eles estão ali, meu Pai, pela verdade, para que eles possam, meu Pai, chegar nesses pastores mesmo e falar a verdade. Por que eles não pregam contra a maçonaria dentro do templo? Por que eles não ensinam a verdade, não abrem o olho do povo, meu Pai? Oh, meu Deus, é o que nós te pedimos, te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Amém. Agradecemos a participação do nosso irmão Lincoln e que os irmãos continuem estudando, orando, participando, divulgando esse trabalho, né? E amanhã, se Deus nos permitir, nesse horário entre 21 horas, 22, nós estamos iniciando e vamos nesse horário próximo de meia-noite, né? Eu agradeço muito a vocês. No início eu já deixei declarado aqui a importância de vocês para a Igreja de Cristo, a importância de vocês para o Brasil. Não se subestime. Vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês podem mudar a história da Igreja do Brasil e no mundo, porque Deus sempre usou poucas pessoas. Noé mais 7 pessoas. Jesus mais 12 pessoas. Deus alimentou uma multidão de 3.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Então, ele é o fator multiplicador, né? Não importa quanto nós somos, o importante é que nós estamos nos colocando nas mãos dele. Jesus, nós somos 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor alimentar o Brasil com a tua verdade, com a tua justiça. Então, vamos continuar firme nesse propósito, que nós estamos conseguindo chegar lá, irmão. O Brasil já é diferente. O povo evangélico, você vê que já 6 milhões saíram desse sistema religioso pagão e estão procurando identificar onde estão os crentes verdadeiros, né? Que Deus abençoe a todos vocês.